uma situação. Abrimos o programa de hoje com alguns dados. Você sabia, por exemplo, que graças à metodologia do emprego apoiado, aplicado pela APAE de São Paulo desde 2013, mais de 2.300 jovens com deficiência intelectual ingressaram em mais de 50 empresas e órgãos públicos? E que somente em 2018, 417 pessoas foram contratadas? E olha, os dados não param por aí não. Em 17 de junho, o governo do estado de São Paulo assinou contrato garantindo a contratação de 15 jovens com deficiência intelectual que trabalharão no Palácio dos Bandeirantes. Bom, tudo isso se deu graças à chamada Lei de Cotas, que completa 28 anos desde sua implementação. Essa lei, além de obrigar que qualquer empresa com mais de 100 funcionários destinem de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, ela garante mais do que inclusão social. Ela permite que esses jovens e adultos deem um novo significado para suas vidas, garantindo dignidade e independência e mostrando que a diferença e o preconceito são coisas que devem ser deixadas no passado. No programa em discussão de hoje, tenho o prazer de receber Márcia Pessoa, orientadora de inclusão profissional da APAE São Paulo, Vitor Martinez, pedagogo e orientador do Serviço de Inclusão Profissional da APAE de São Paulo, e Juliana Melo Gai, colaboradora da APAE de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Vitor, gostaria que você começasse contando para a gente, explicando para quem nos assiste de casa, principalmente, como são definidos os diferentes graus de deficiência intelectual. É uma ótima pergunta e é uma dúvida que sempre surge, né? A gente é muito condicionado na sociedade a entender um pouco mais sobre a deficiência e às vezes menos sobre as pessoas. Então, existe sim uma classificação médica que fala um pouquinho sobre o grau da pessoa com deficiência intelectual, quanto ela tem de comprometimento cognitivo, porém a gente procura olhar menos isso, menos o grau da deficiência e mais para a pessoa e o apoio que ela precisa para conseguir trabalhar, que esse é o nosso foco. A gente entende que existem especialistas médicos de toda essa área de medicina que podem colaborar com esse diagnóstico. Nós temos pessoas que trabalham somente com isso, uma neuropsicóloga, por exemplo, na APAE de São Paulo, mas o nosso trabalho em si é entender qual que é o apoio que ela precisa para conseguir se incluir no trabalho. Perfeito. Márcia, como que a APAE de São Paulo contribuiu, não para a aprovação da lei, porque a lei foi aprovada entre 91 e 92, mas foi só em 2002 que efetivamente começaram a ter normativas e regras para que as empresas passassem a ser punidas que não cumprissem essa lei. Agora, como que a APAE de São Paulo contribuiu para que efetivamente essa lei fosse colocada em vigência? Sim, a APAE de São Paulo, ela ajudou, colaborou na inclusão da pessoa com deficiência intelectual desde 2003, Então, nós começamos a fazer a inclusão desses jovens, no mercado de trabalho. Então, de acordo com a movimentação que teve em relação aos movimentos da deficiência, a APAE de São Paulo terminou incluindo as pessoas. E o que mudou na vida desses jovens e adultos desde essa efetiva implementação da lei de cotas? Eles tiveram muitos ganhos, Hoje eles estão mais vistos na sociedade, Hoje a sociedade já os reconhece como uma pessoa, como qualquer uma outra, com seus direitos, com seus deveres, Hoje eles são mantenedores de casas, Hoje ele tem muitos jovens com deficiência intelectual que estão hoje sustentando suas próprias casas, com o seu trabalho, inclusive. Juliana, gostaria agora que você contasse um pouco para a gente. Hoje você trabalha na APAE de São Paulo, correto? Sim, correto. E em qual setor você trabalha? Eu trabalho na recepção, eu faço atendimento ao público, atendo as pessoas que procuram informações, tiro cópia de documentos que pedem para entrevistas, pedem também para fazer curso de matrículas. Aí que mais? Mexo mais com os documentos de prontuários, arquivos. E antes de trabalhar na APAE de São Paulo, você também já teve experiência em outros lugares como fóruns, por exemplo, né? Já.
Trabalhei 2 anos no 2 tribunais da Justiça, na Consolação. Eu era auxiliar administrativo e fazia da parte da documentação também, que era do tempo do jovem aprendiz. E depois que eu completei 2 anos do jovem aprendiz, eu já estava trabalhando também, já fazia curso da PAI de São Paulo e já fazia cursos, gratuidades, oficinas. Depois eu passei para outras áreas, que é da parte administrativa, lavanderia, cozinha, entre outros. E o que todos esses trabalhos que você já fez até hoje, o que eles contribuíram na sua vida? O que eles ajudaram no seu dia a dia, Juliana? O que eles me ajudaram durante o dia foi o autoconhecimento, a aprendizagem e ser mais alguém da vida. E isso me ensinou a me desenvolver para o mercado de trabalho, que foi aí que eu cresci, fazendo essa parte da inclusão. Depois de completar todos os cursos dessa parte da inclusão, aí eu fui indicada, né, pela Márcia para ser transferida da PAI de São Paulo na inclusão profissional. Foi aí que entrou a minha vida. Perfeito. Vitor, a PAI, ela ajuda também nesse processo de inserção desses jovens no mercado de trabalho, né? Quer dizer, ela ampara a todo tempo, né? Queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que a PAI costura esse caminho junto com os jovens. Perfeito. Nós utilizamos uma metodologia, né, como foi dito no começo do programa, e a Márcia ressaltou, a metodologia do emprego apoiado. Então, ela, de forma bastante resumida, ela tem 3 etapas, na qual, por exemplo, a Juliana passou por todas elas. A primeira seria a descoberta de perfil, que é entender o que o jovem faz de melhor, onde está a potencialidade. Por isso, o motivo principal de olhar menos para a deficiência e mais para o que ele faz de positivo. Então, descobrindo esse perfil, a gente mapeia empresas, órgãos públicos e até mesmo a própria instituição, que não está fora desse mercado. E aí, entendendo um pouquinho as funções que existem nesse local, a análise da ocupação de forma mais verídica, a gente casa o perfil do jovem com a vaga aberta. E por fim, depois de preparar o ambiente com uma palestra de sensibilização, a gente acompanha esses jovens no período de 1 ano de acompanhamento, né, no período da pós-inclusão, para garantir que tanto o setor de trabalho quanto o jovem já estão seguros, já estão se desenvolvendo, já se sentem, a palavra é segurança mesmo, seguros para conseguir tocar esse processo sem a presença da PAI de São Paulo, que foi um pouco o que aconteceu com o que a Juliana contou há pouco, de ser uma jovem aprendiz, de ser desenvolvida, de um ambiente ser desenvolvido, e depois que ela se sentiu seguro, ela foi encaminhada para uma vaga CLT conosco. Agora, essa metodologia, ela foi implementada em 2013. Exatamente. Como a Márcia disse no início, desde 2003, e até mesmo se a gente voltar, a PAI de São Paulo tem um histórico desde os anos 70 de ter uma área do trabalho, de fazer uma inclusão profissional, porém, como tudo, nós vamos tendo evoluções. E em 2013 chegou a metodologia do emprego apoiado, que nos convida a olhar menos para essa questão da deficiência, nos convida a olhar mais para a sociedade, onde estão essas funções, e entender que todos podem trabalhar. O que a gente tem que fazer é descobrir o que as pessoas fazem de melhor para poder encaminhá-las. E com isso você faz a inclusão verídica na sociedade. Então a gente deslocou as pessoas que estavam há muito tempo na instituição, sendo preparadas, que tinham um baixo grau de inclusão, e encaminhou elas para o mercado de trabalho. Então, como disse no começo do programa, são mais de 2.300 pessoas. Temos até na nossa revista, né, no artigo de 2015, uma exemplificação de como esse trabalho é feito e a qualidade que ele tem. Porque além da quantidade incluída, a gente também garante que cerca de 90% de todas as pessoas que nós incluímos nesse período se mantêm trabalhando. Então isso mostra a potência e a qualidade desse serviço. Agora, Vitor, como que é feita essa triagem? Né? Como é feita essa triagem de qual jovem está preparado para qual é a área e qual empresa necessita
de um jovem com determinada capacidade? Quem faz isso? Quais são os profissionais envolvidos? Acho que a palavra é escuta, né? A gente tem tido cada vez menos espaços, talvez, para escuta socialmente, não só com a pessoa com deficiência, mas o público com deficiência, principalmente a intelectual, ele historicamente teve pouca escuta. Então a gente faz esse exercício de entendê-los, de ouvi-los, eles, as famílias, para entender a partir da fala deles o que eles têm de melhor. E a partir disso, sim, buscar a funcionalidade na sociedade e não falar por eles, e não pré-determinar qual função eles devem trabalhar, né? Agora, Márcia, eu imagino que, assim, dificuldades, barreiras permeiam a vida de todos nós. Sim. Não tem jeito, não tem como a gente fugir. E é bom porque a gente, cada vez que a gente se depara com uma barreira, a gente avança mais e cresce. Agora, eu acredito que ainda hoje, infelizmente, muitas barreiras sejam encontradas no mercado de trabalho, nessa inclusão desses jovens, desses adultos no mercado de trabalho. Você pode citar algumas delas? Uma das barreiras, uma das principais barreiras, ainda é o preconceito, né? Na realidade, quando a pessoa ela não conhece com quem ela vai lidar, né, ela termina já fazendo um preconceito daquela pessoa que ela vai estar recebendo. Como que eu vou lidar, como que eu vou receber, como que eu vou falar. Então, quanto mais os jovens com deficiência intelectual estão incluídos, mais eu vou tirando algumas barreiras, né? Então, quanto mais eu convivo com as pessoas, eu começo a perceber que são diferentes do que eu já tinha imaginado, né? Então, quando eu tiro esse preconceito, eu consigo aceitá-la e trazê-la ela mais para o meu convívio. E, normalmente, o RH da empresa, ele não está preparado também, ele sabe que existe uma legislação, que ele tem que fazer uma contratação. Mas, por um lado, é muito bom, porque a partir do momento que ele tem uma legislação que força com que ele cumpra essa lei, ele passa a ter o convívio com a pessoa, né? E termina, em vários momentos, ele termina contratando sem ter que passar, às vezes, pela legislação. Né? E isso é muito importante. Essa legislação da lei de cotas, por exemplo, no que ela difere, obviamente, além dos pontos já implícitos nessa nossa entrevista, como horas de trabalho, horário de almoço, benefícios, como essa legislação, a lei de cotas, ela opera? Influencia na contratação da pessoa com deficiência intelectual ou qualquer outra deficiência. Ela não tem flexibilização, né? Como o Vitor disse. Quando você casa o perfil da vaga daquela pessoa que vai ser incluída, mais o perfil da pessoa, você consegue fazer algumas negociações com a empresa falando daquela pessoa, né? Então, ali você consegue flexibilizar o horário de almoço. Olha, essa pessoa ela não consegue almoçar em meia hora. Porque, por exemplo, um jovem que trabalha por 6 horas, ele tem 15 minutos de almoço. Às vezes, a pessoa com deficiência, ela não consegue almoçar em 15 minutos. Então, a empresa precisa entender que, naquele momento, ela precisa ter um tempo maior de almoço, né? Então, o horário de ida e vinda, né? Quanto tempo que aquela pessoa gastaria entre um percurso e outro? Então, são algumas combinações, customizações que você termina fazendo com a própria empresa, junto com o perfil daquela vaga que você está oferecendo para aquela pessoa. E como você citou anteriormente, por exemplo, essa troca é muito válida, principalmente para a empresa e para os funcionários da própria empresa. Sim, a gente termina falando que a inclusão, ela beneficia a todos, né? Porque você termina flexibilizando todas as outras pessoas, porque quantas outras pessoas não gostariam que o seu horário de almoço fosse flexibilizado? Quantas pessoas não gostariam de ter um horário diferenciado também de trabalho? Então, isso termina melhorando o clima organizacional da própria empresa, né? Perfeito. Agora, como que vocês orientam esses jovens, como a Juliana, por exemplo, a lidar com situações justamente como essa que a gente citou, de preconceito dentro de uma empresa? Como vocês preparam eles para essas situações da vida que invariavelmente, infelizmente, ainda hoje acontecem e não é pouco? Pouco. É constante, né? A gente leva para os grupos de discussões todos os temas que estão em alta. Então, o preconceito é alguma das situações, algum dos temas que a gente termina trabalhando, né? Então, eles têm que aceitar a deficiência existe, né? Qual é a melhor forma, né,
que eu tenho? É convivendo mesmo. A única maneira que eu tenho de tirar essa barreira e esse preconceito é com convívio. Agora, Juliana, queria perguntar para você, você já sofreu alguma vez preconceito em algum trabalho que você estivesse? Da minha primeira vez da PAI de São Paulo, quando eu comecei a frequentar, eu cheguei a fazer várias amizades, né, lá. E lá não tem esse tipo de preconceitos que tem na rua, que tem por aí, assim. Mas por enquanto, eu não sofri nenhum preconceito lá. Para mim, são todos qualquer diferenças. E eu já me adaptei melhor, já me acostumei com todos eles. São assim, perfeitos, né? E eu não tenho assim, contra da deficiência dos outros, né? É muito difícil de falar sobre deficiência das pessoas que eu vejo assim nas ruas, vejo crianças correndo, me abraçando. Nossa, é muita felicidade imensa para mim. E é muito bom falar sobre preconceito, né? Porque tá demais preconceito, né? Todo lugar tem, né? A gente sofre com isso. Eu não sofria bullying, não sofria nada, nem em casa. No começo, o meu pai, ele nunca quis que eu trabalhasse, né? E eu tinha, melhor assim, não medo, né? Eu queria encarar os desafios para chegar ao mundo onde que estou vivendo agora. E graças à minha família, é muito bom porque eles também me apoiam, me dão força, me dão suporte. E mesmo lutando com os preconceitos do meu pai, ele não é de questão de preconceito, é questão de segurança mesmo. É isso. Perfeito. Agora, esse depoimento da Juliana, falando justamente sobre essa situação com o pai, reflete a realidade de muitas pessoas, né? E de muitos jovens. Se até com os jovens que não são portadores de deficiência, os pais têm, né, essa insegurança, esse medo, da mesma forma que o pai da Juliana, quer dizer, isso é comum a qualquer ser humano, né? É natural, orgânico, do próprio amor, né, do pai para com os filhos. Mas como foi essa devolutiva para o pai da Juliana depois que ela foi para o mercado de trabalho? A Ju, ela já foi para o mercado de trabalho com 30 e poucos anos, né, Ju? Já foi. Ela já foi, não foi na época escolar, ou de 15, 16 anos. Né? E a mãe dela tinha muita resistência, né? Tanto é que a primeira semana em que ela estava trabalhando, ela foi assaltada. Né? Então, a gente achou assim que a família nunca mais ia deixá-la, né? A voltar, né? E a família não, a família falou não, ela vai para o trabalho, ela vai continuar. Porque ela ia e vinha sozinha, né, para o tribunal. Né? Então, para a gente isso foi importante, né? Porque quando nós também trabalhamos, né, quando eles são inseridos na programação, a gente faz um trabalho com a família. E às vezes esse trabalho ele demora muito mais tempo, né? A família precisa entender que o filho dela também tem capacidade, que o filho dela também tem competência. E às vezes isso para a família não está muito explícito, né? A família às vezes não acredita. Então, aí o próprio jovem às vezes chega e fala, não, eu tenho condições de ir, eu vou e eu quero. Então, isso é muito importante. Então, esse trabalho a gente também termina realizando com a família, para que a família também acredite mais no jovem. Sim, sim. A gente costuma dizer sempre que se existe uma superproteção, muitas vezes por conta das famílias, é porque do outro lado existe uma superagressão. Nada começa a existir por acaso. Só que o nosso trabalho é justamente esse trabalho de fazer esse link, essa ponte com a família da Juliana e de tantos outros jovens que se sentem inseguros, mas que a partir de um trabalho estruturado, a partir de uma metodologia, de eles entenderem que a PAI vai acompanhar esse jovem e o ambiente que irá receber os filhos dele, a inclusão acontece de uma forma muito mais saudável e natural para todos os atores envolvidos nesse processo. Perfeito. Vitor, agora antes de eu fazer
A próxima pergunta é justamente direcionada para você. Eu gostaria de fazer uma correção, porque na pergunta anterior eu falei pessoas portadores de deficiência. Isso não existe. Esse termo não existe. Não são portadores de deficiência, são pessoas com deficiência. Então não existe nem portadores de deficiência, nem deficientes. Existem pessoas com diferentes tipos de deficiências. Então, fica aí também. Eu confesso que eu ainda me confundo um pouco às vezes e fica o recado para você de casa também que então são pessoas com deficiências. Muito bem, agora sim. Vitor, existe aproveitando que a gente citou o caso da Juliana, que ingressou no mercado de trabalho já com 30 anos, existe uma idade para ingressar no mercado de trabalho, uma idade ideal ou são casos bem variados? Perfeito. Antes dos 14 anos, né? Pessoa nenhuma deve trabalhar com ou sem deficiência, inclusive para a gente não acabar entrando na ideia do trabalho escravo, que é isso que é, né? Mesmo seja a condição que for. Na PAI de São Paulo a gente tem duas formas de colocação. Até você falou de correção, na minha primeira fala eu falei sobre CLT e a aprendizagem, o jovem aprendiz também é CLT, é uma variação. Só que a gente chama de o CLT direto ou jovem aprendiz. Então nós recebemos os jovens na instituição a partir dos 14 anos, sem limite de idade para a inclusão dessas pessoas. Então, com 14 anos ele pode ser um jovem aprendiz, com 15, 16. E o bacana é que a lei para pessoa sem deficiência do jovem aprendiz tem um limite de 14 a 24 anos. E para pessoa com deficiência é a partir dos 14. Então nós temos aprendizes no que chamam da melhor idade, né? Aprendizes com 50 anos, pessoas que estiveram durante muito tempo à margem da sociedade e a primeira porta que vai se abrir é como jovem aprendiz. Então a gente tem essa variação e a classificação, a faixa etária é a partir dos 14, sem limite de idade. Mas não existe esse preconceito no mercado de trabalho. Por exemplo, pessoas sem deficiência, por volta, se a gente for tentar ingressar no mercado de trabalho com 30, 40 anos, as portas já se fecham. Existe essa mesma realidade? Por esse motivo, inclusive, que a gente utiliza uma metodologia. A gente até diz que a inclusão ela não acontece sozinha, ela não acontece por acaso. A gente precisa pensar de uma forma diferente, porque se a gente pensar como a sociedade pensa, a gente colocar as pessoas nos mesmos processos seletivos e não respeitar a diferença da necessidade de cada um, a gente não consegue fazer a inclusão. Agora, vou perguntar para você, Márcia, o que eu já perguntei agora há pouco para a Juliana. Quais habilidades vocês percebem na vida cotidiana desses jovens e adultos depois que eles são inseridos no mercado de trabalho? Eu imagino que deva ser uma coisa assim, muda da água para o vinho. Sim, o empoderamento, a autonomia, né? Lutar pelos seus direitos, esse reconhecimento do direito, o ir e vir, né? Porque às vezes eles começam, às vezes eles só vão junto com a família e depois você vê essa pessoa indo sozinha para o trabalho. Então a autonomia e estar participando de uma sociedade igualitária, né, também é muitíssimo importante, né? Eles também passam a ser consumidores, né? E o mercado também está aquecido para eles, né? Em volta de produtos, em todos os outros serviços, né? Então, eles passam a ter acessos a todos os outros serviços como qualquer uma outra pessoa, né? Como qualquer um outro trabalhador, né? Sem dúvida. Juliana, fala pra gente um pouquinho, conta pra gente, o que você lembra o que foi que você fez com o seu primeiro salário? Com o que você gastou ele? Já faz muito tempo, não vamos entregar a sua idade assim também, né? Com que você costuma gastar o seu salário, então? Vamos dessa forma. Você gosta de ir nas lojas, comprar bastante batom, maquiagem, roupa, sapato? Na verdade, eu sou bem compulsiva, né? Mas agora estou aprendendo a controlar. Agora estou aprendendo a controlar esse meu vício, né? E estou aprendendo mais agora a valorizar também um pouco assim, de cuidados. Agora eu estou fazendo psicóloga, né? E aí eu pago a psicóloga. Mas tá aprendendo a ter responsabilidade financeira, né? Para mim, a responsabilidade financeira é muito importante até para casa e minha família também está me ajudando, dando força.
tá aprendendo agora a aprender meu cartão de casa. Perfeito. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do programa Em Discussão de hoje. Não saia daí, é rapidinho. Voltamos com o programa Em Discussão e no programa de hoje estou tendo o prazer aqui de conversar com Juliana Melo Gai, ela que é colaboradora da APAE de São Paulo, Vitor Martinez e Márcia Pessoa, também da APAE de São Paulo. Agora, voltando aqui no primeiro bloco, a gente estava conversando com a Juliana sobre a independência financeira dela, como que ela está sabendo agora, aprendendo a lidar com os gastos dela, com a vida financeira dela. Juliana, voltando para você a pergunta, o que você gosta de fazer nos finais de semana? Fiquei sabendo que você gosta de ir para balada, que você tem grupos de saidinhas para ir viajar. Conta pra gente como você gosta de gastar seu tempo livre. O tempo livre eu gosto mais de gastar com minha unha. Às vezes, cabelo, quando precisa. Eu tenho medo de falar isso. E os grupos que você costuma ir para o teatro, cinema? Sempre quando tem essas atividades, sempre tem teatro, chama uma peça, Billy Elliot. Tem uma peça que eu fui agora também, que foi do Daniel, aquele ator Daniel Boaventura e a atriz Marisa Hort, eu não lembro agora o nome da peça. Sempre tem algumas peças diferentes, teve festa junina, festa de salão deles, do Projeto Lazer. E eles saem muito mais pro barzinho mesmo. Eles gostam de sair mais para comer, para dançar, as coisas. Ir para balada também. Ir para balada também. Às vezes tem atividade no ar livre, museus, viagens. Já fui um dia com outro grupo, no grupo que eu frequentava, que agora eu estou frequentando dois, né? Chama Projeto Simbora Gente, com a Fabiana Duarte. E ela faz a mesma coisa que a outra mediadora também faz também. A dela é mais passeios, viagens, culturas. E ela gosta muito de fazer esporte de radicais, esporte de ar livre. E já fui no cinema com eles. Aí vai trocando as programações, ela mesmo tem a agenda. E ela tem grupos também desses que frequentam. Ela põe a agenda, o horário, aí tem, por exemplo, vamos supor, eu acho que é 100 para cima, 150, não sei, é o valor, né? Ela pede sempre para trazer o valor para pagar a mediação e para quem quiser comer alguma coisa, tomar alguma coisa, assim. A própria APAE, Márcia, ela proporciona esses grupos? Esses grupos de saídas, não, né? A gente incentiva os jovens mostrando aonde existe essas atividades, né? Então, nós temos até uma atividade que chama Expedição Urbana, onde nós damos uma autonomia para o jovem para conhecer o entorno, em pegar um transporte, como atravessar uma rua, e nós mostramos a eles o que tem de atividades para que eles possam estar indo, né? Que o nosso objetivo é que a gente dê autonomia para que o jovem termine indo com a própria família, né? Então, o nosso papel é que ele caminhe sozinho, né? Então, a gente só termina direcionando esse caminho. Agora, Vitor, mudando para a parte ruim da história, né? Embora exista uma legislação, né? A lei de cotas está aí, existe há mais de 28 anos, eu acredito que ainda existam empresas que não cumpram
essa lei, né? É importante a gente reforçar que qualquer empresa com mais de 100 funcionários deve sim ter uma porcentagem de 2 a 5% dos seus funcionários de pessoas com deficiência. Agora, existem empresas que dão uma burlada nessa legislação, né, Vitor? Eu acredito que estamos numa crescente, né? Se a gente pensar até 2002, no estado de São Paulo, nós tínhamos 601 pessoas com algum tipo de deficiência trabalhando em todo o estado de São Paulo. Hoje nós temos cerca de 30 mil nos estudos do último ano. Então a importância da lei e o impulso que nós tivemos, ele é gigantesco. Quando a gente fala disso no nível de país, nós temos cerca de 430, 450 mil pessoas com algum tipo de deficiência trabalhando. Porém, se todas as empresas cumprissem a legislação, nós ainda temos mais de 300 mil postos de trabalho em aberto. E estudos recentes também mostram que nós temos em média quase 8 milhões de pessoas com deficiência em idade ativa, prontas para trabalhar, aguardando uma oportunidade. Então, olhando para trás, nós traçamos um caminho já bastante interessante, muito importante. Porém, quando a gente olha para os dados reais, a gente ainda tem muito o que fazer para conseguir alcançar a inclusão de fato. E as empresas, eu vejo de verdade, principalmente aquelas que têm mais estrutura, muitas delas já têm setores voltados para isso, setores de diversidade. Isso é uma preocupação mundial, não é nem só Brasil. Então, aos poucos, essa inclusão ela vem acontecendo. Só que a dica de ouro que a gente sempre dá, que muitas vezes, em vez de a gente se preocupar tanto com a imagem de parecer inclusivo, é importante começar cumprindo a lei. Essa é uma dica que a gente sempre dá. Infelizmente, ainda são... Você citou que as empresas maiores, elas já têm departamentos voltados para esse tipo de inclusão, mas infelizmente, principalmente com a crise econômica que está no nosso país, instalada desde 2014, 2016, infelizmente essas empresas grandes, maiores, elas estão cada vez mais extintas, né? Então, quer dizer, é uma realidade, é uma consciência que tem que entrar também na mente do pequeno e do médio, que é o que forma a grande massa econômica do nosso país, né, Vitor? Perfeito. Perfeito. Essa consciência, essa cultura, como a Márcia disse, a Juliana está aqui nos mostrando, ela só vai acontecer com a vivência da inclusão, que é o que a gente tem a cada ano vivenciando mais. O que eu vejo que a gente tem que se apegar bastante é a gente cuidar também da qualidade dessa inclusão, né, para que ela seja benéfica, para que a empresa, a partir do momento que ela faz um projeto, que ela faz isso de forma estruturada, ela se sinta à vontade para trazer mais profissionais. É que muitas vezes a gente faz isso somente com o cumprimento da cota, sem o investimento devido, econômico, social, técnico. E aí a gente brinca que o tiro sai pela culatra, né? Porque você tem uma ótima intenção de incluir as pessoas, só que você acaba fazendo isso de uma forma não qualificada. Isso gera na própria empresa uma contracultura contra a inclusão que no seu fundo, quando bem exercida. Muitas pesquisas, principalmente do Instituto McKinsey, que é internacional, mostram que uma inclusão bem feita, a diversidade na empresa, ele torna o ambiente mais produtivo financeiramente e também socialmente para os demais funcionários. Agora, existe também uma legislação, né, um outro lado da legislação, da punição para essas empresas que não cumprem essa lei de cotas, né, Vitor? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa penalização também que existe e é efetivamente colocado em prática. Sim, a gente conta bastante sempre com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, porque é a partir das fiscalizações, e muitas vezes implica na última instância na aplicação da multa, a partir disso que muitas vezes algumas empresas se mexem, literalmente, para buscar incluir pessoas com deficiência e programas mais estruturados. Então, a gente faz sempre uma comparação com o cinto de segurança. Antes de existir a cultura do cinto de segurança, todos sabiam que precisava usar, mas a gente só parou realmente de ter tantos acidentes de pessoas saindo pela janela dos carros quando se tornou uma lei. Então a gente acredita nisso, que está virando cultura, mas a lei ainda é muito importante. Perfeito. E esse valor dessa multa, a gente pode falar? Ela varia entre quais valores? A multa ela é proporcional ao número de pessoas com deficiência não incluídas. O que eu posso te adiantar é que empresas multinacionais, que nós já tivemos parcerias, que têm mais de 50 mil funcionários, já pagaram multas acima de R$1 milhão. Então, por esse motivo, a gente indica que nos procure outras instituições, outros meios de fazer a inclusão de forma estruturada, que até financeiramente, com certeza, vale muito mais a pena do que pagar a multa.
E especificamente a PAI, ela faz esse acompanhamento desse jovem, desse adulto dentro dessa empresa? Então, se ele tiver algum problema, quer dizer, a PAI, ela dá essa assistência remota? Sim. Por meio do jovem aprendiz, naturalmente, a gente acaba qualificando esse jovem e também a empresa, porque nós fazemos visitas a cada 20, 30 dias, ou quando mais necessário, vamos outras vezes. Então, isso garante que quando surge um problema, uma intercorrência com a família, um episódio de segurança, a gente consiga intermediar essa situação. Então, quando a gente pega os estudos de colocação de pessoas com deficiência, de uma forma em geral no Brasil, nos RHs e outras formas de colocação, a gente percebe que o número de evasão, né, do turnover que as empresas falam é muito grande. E no nosso programa, desde 2013, ele gira em torno de 90%. Isso tem a ver justamente com essa segurança que é passada nas visitas. Quando tem um primeiro problema com a pessoa, a solução não vai ser mandá-la embora, mas sim vai ser buscar um apoio técnico na instituição e junto com o familiar e todo o entorno vamos resolver esse problema juntos. Agora, Márcia, algumas limitações dessas pessoas com deficiência devem ser respeitadas e devem ser antevistas por essas empresas que vão contratá-las, como a gente tinha falado naquele momento que a gente estava, do primeiro bloco, a gente estava falando da legislação. Como, por exemplo, a locomoção. Sim. Né, dessas pessoas. Você pode citar algumas limitações que são mais presentes? Hoje, em termos de localização ou locomoção entre o trabalho, né, às vezes é porque o jovem não aprendeu realmente a ter autonomia em ir e vir, né? Então, ele sempre depende de um familiar para que ele possa estar indo até o trabalho. E com o tempo isso termina sendo sanado, né? Porque se a família começa a dar esse empoderamento para esse jovem começa a ter essa autonomia. Então, até mesmo na nossa programação, quando eles terminam sendo inseridos, a gente termina falando com as famílias nesse sentido, né? Olha, em algum momento ele vai ter que ir, né? Então, vamos ensinando, vamos dando autonomia, vamos fazer alguns percursos, né? Que ele traga você, né? Então, esse é o nosso trabalho em relação à família. Apesar, né, que em relação à locomoção, hoje em dia, né, sempre tem alguém que leva, né, ou traz, né? Então, antigamente, era um impeditivo desse jovem ir para o trabalho. Né? Ele só iria se ele tinha autonomia em ir e vir. E hoje não. Hoje, nós temos muitas famílias que acompanham o jovem, espera ele trabalhar e fica esperando por ele para ele poder estar retornando para casa, né? Então, existem várias situações, né? Mas o mais importante, eu acho, né, é que a família não deixa ele não ir trabalhar porque ele não consegue chegar até o local de trabalho. Quer dizer, existe uma resistência ainda grande por parte das famílias, principalmente? Sim, por parte da família, né? E para a empresa, o importante é a contratação naquele momento, né? Então, esse trabalho de base somos nós que fazemos com a família, né? Então, a gente sempre fala que a família traga essa diferença que ela está tendo, essa dificuldade, para que a gente, junto com ela, possa estar ajudando, né? A Juliana mesmo foi um caso, né, de quando ela foi para o trabalho, uma outra funcionária, uma neuro, né, ensinou ela a ir para o trabalho. Né? Então, morava próximo, pegava, ia com ela até o trabalho, ensinou a pegar o metrô, ensinou a ter pontos de referência, aonde ela teria que descer. Então, são esses fatos, né, que terminam ajudando para que esse jovem tenha uma excelente inclusão. E como que foi, Juliana, aprender a ir até o trabalho de transporte público? Aprender a utilizar o metrô, o ônibus? No começo, antes de frequentar o tribunal, eu já fui treinada pela minha mãe. Ela me ensinou como pegar o ônibus, mas ela se sentiu meio insegura por causa do medo do meu equilíbrio do ônibus. E a minha dificuldade de subir e descer, né? E de pegar também o ônibus errado. Aí ela, não, aí com essa segurança que ela tem, esse medo de pegar o ônibus, na hora, quando eu ainda estava no Jovem Aprendiz, aí é que eu comecei a utilizar o transporte, né, o metrô,
Para mim foi uma experiência muito bacana. Eu já aprendi desde quando eu era pequena. Eu sempre andava acompanhada, né? Era dependente nessa época. Aí foi aí que eu comecei a me soltar, me desenvolver, experimentar um pouco, né? O mundo lá fora, pegar o metrô sozinha. E para mim foi tranquilo. E hoje você já tira de letra? Eu já tiro de letra. Quando foi no segundo dia também, nesse primeiro dia, eu entrei lá no tribunal, eu sabia direitinho todo o trajeto assinado pelo Neuro, né? Que o nome dela é a Fabíola. Aí ela me ensinou todo passo a passo certinho. Aí foi naquele momento que eu aceitei o local. Depois, quando foi no segundo dia, aconteceu que eu estava perdida, não sabia achar o endereço, que foi aí que deu aquele acidente que a Marcia tinha falado no começo, do assalto, que foi aí, o desespero. Aí eu procurei eu estava meio assim... Perdida. Nervosa, perdida, né? Aí nessa hora, eu não sabia nem como fazer. Aí tinha um vendedor de óculos. Aí ele tinha uma loja, ele me acolheu na loja dele, me acalmou, me deu água e que telefone na minha casa. Aí só sei que minha mãe passou muito mal e ela tem diabetes e a pressão dela ficou alterada, começou a passar mal. Aí nesse dia eu não fui trabalhar, fiquei em casa. Quando foi no outro dia que eu fui de novo com a minha mãe, acertei o caminho. Aí depois nunca mais. Aí eu me superei o meu medo, encarei de novo até chegar 2 anos, e se eu ficasse até 3 anos, eu ia prestar concurso público. Mas como tem essa lei, né, do concurso público, né, que eu nunca fiz faculdade nem nada, né, fui batizado em casa, tive aula com o professor. Aí que surgiu o CLT na minha vida, né, me registraram como CLT. E foi aí que foi, mais uma vez, outra experiência da APAI como inclusão agora. Quer dizer, um exemplo de vida, né? Agora, Vitor, queria que você contasse pra gente qual a importância de um ato como o do governador João Dória, por exemplo, de ter assinado agora recentemente, dia 17 de junho, a contratação de dezenas de pessoas com deficiência para trabalhar no... Sim. Antes, deixa eu só fazer um comentário Claro. sobre essa questão que é fantástico. Na época a gente, junto com a família, como é com a maioria delas, a gente faz um trabalho de conscientização para conseguir dar essa liberdade, o treino do ir e vir. E no segundo dia aconteceu isso com a Juliana, a gente logo pensou, nossa, vai cair por terra todo o trabalho feito. E a mãe nos contou que a primeira coisa que a Juliana fez quando ligou da farmácia para ela foi dizer para a mãe que: mãe, eu fui assaltada, agora eu estou um pouco mais calma, mas eu não vou desistir do trabalho, não. E isso fez com que a gente não tivesse que fazer um trabalho de convencimento, porque ela mesma já tinha se empoderado, já estava autônoma disso, né? Em relação à questão do contrato, da felicidade que nós estamos de conseguir dar 15 oportunidades inicialmente para jovens com deficiência intelectual dentro do Palácio do Governo, é a questão principalmente a questão de simbolizar. Eu acho que é muito importante quando os órgãos, a instituição, o Estado consegue dar o exemplo para a sociedade de como ela deve se portar. Então, a questão simbólica ela é muito interessante por conta da sociedade. Em relação aos jovens e às famílias, nós atendemos pessoas que têm a deficiência intelectual ou no transtorno do espectro autista, e isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. Mas dentro desse leque, nós atendemos principalmente famílias em regiões de vulnerabilidade social. Então, a importância para essas famílias e para esses jovens,
o alcance, a conquista de conseguir trabalhar dentro do governo para famílias que moram em regiões periféricas de São Paulo é algo realmente incrível para os jovens e acredito para a sociedade. Vai ser uma experiência, tenho certeza, incrível para o Palácio também. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que mais do que o ato em si é justamente o dar exemplo, né? É o partir o exemplo do governo do Estado, né? Quer dizer, de um dos órgãos de maior referência e respeito dentro do nosso país. Então, é de fato que seja seguido, né? Que seja uma atitude que seja seguida por outros governantes de outros estados porque afinal tem um número que inclusive o Vitor, a gente estava conversando há pouco, o Vitor me passou, do número de pessoas com deficiência que fazem parte do mercado de trabalho é muito maior, é extremamente dispare no estado de São Paulo com relação em outros estados. Sim. Então, quer dizer, e a mudança que essas pessoas têm de vida, como a Juliana, o exemplo da Juliana, por exemplo, é uma pena que esse número ainda seja tão diferente, né, entre os estados. Não, sem dúvida. A importância também para o Estado de nós termos as pessoas com deficiência ativas, sendo produtivas, sendo protagonistas, agentes sociais, contribuindo, podendo também consumir. Economicamente importantíssimo. Sem dúvida, eu acho que é uma série de fatores para a pessoa com deficiência e também para a sociedade entender que o ganho ele é um tipo de situação que ganha, que a gente fala, né? Ganha a todos. A inclusão é desses tipos de situação. Agora, Márcia, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse para quem nos assiste de casa qual é a importância, né? Mais uma vez, estamos falando acerca da importância dessa inclusão desde o começo do programa, mas mais uma vez a gente endossar essa questão. Qual é a importância para esses jovens, para esses adultos, de que essas empresas cumpram e respeitem a lei de cotas? Uma importância, né, muito grande, né? Tanto para ele, quanto para a família, quanto para a própria empresa, né? A qualidade de vida que esse jovem tem é muito importante, né? Porque você pensa, o trabalho é um fio condutor, né? É um dos processos da sua vida. Mas quantas coisas que nós planejamos na nossa vida que não está envolvido o trabalho, né? Que através do trabalho, quantas coisas, olha, hoje eu vou trabalhar, esse mês eu tenho planos para a minha vida, né? E para o jovem também. E eu tenho certeza que a própria empresa, ela também terá um ganho muito grande. Né, um ganho social, ela terá um ganho em termos de qualidade do próprio trabalho, melhora imensamente todo esse processo de qualidade do trabalho, né, da própria empresa. Né? Ela também tem muitos ganhos. Né? A convivência com o outro, né, é muitíssimo importante. Sem dúvida nenhuma. Juliana, você pode finalizar para a gente com uma mensagem para outras pessoas com deficiência que de repente nos assistam de casa, deixar uma mensagem para eles do quão a importância do trabalho fez na sua vida? Estou nervosa. Não tem problema, é só um bate-papo. Como é que é a pergunta? Você pode deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem de casa? Bom, a minha mensagem para o pessoal de casa para que nossa, travei. Para que os pais que não ficar dependendo dos filhos, né? Deixar os filhos se virar sozinhos. Se depender, se valorizar, aprender a buscar autoconhecimento, conhecer um pouco a deficiência dos filhos, não ficar só escondendo a deficiência, né, deles. Buscar a iniciativa de querer, de poder, de buscar, de poder trabalhar, de poder ter o seu desenvolvimento, o trabalho, enfrentar vários desafios, obstáculos,
alcançar a autoestima, querer, investir. E isso para mim é muito importante porque é bom para o mercado de trabalho, porque eles querem, eles querem muito incentivar os adolescentes a ter, se aprimorar, a pegar dos deveres. Não é só ficar em casa sem condições de ficar se prendendo dentro de casa, né? Que não tem nada assim, o que fazer, né? Ficar só brincando de boneca, essas coisas. Esse vício de redes sociais, celulares. E é bacana, né, o desenvolvimento das crianças. Né, não é só das crianças, né? A gente está falando de adulto, né? Porque eu tenho 2 sobrinhos, né, que também têm vidinhas dele. E eu quero dar um exemplo para eles, para ter um futuro melhor, para ter sua escolha. E para mim muito importante a capacidade, lutar. Não é só assim, eu aprendi na vida buscar o meu autoconhecimento, o meu ponto de vista, né? Pro trabalho. Como você mesmo diz, o perfil. A gente tem que olhar para o perfil daquela pessoa. A gente não escolhe só assim pelo perfil, a gente só escolhe para o desenvolvimento da pessoa. Eu quero, eu consigo, eu batalho e eu vou fazer o meu melhor. Que é isso que eu quero ter para essas pessoas e porque os pais não é só que dependem dos filhos, é o contrário. São os filhos que têm que depender, não os pais. Perfeito, muito bem. Márcia, Vitor, Juliana, gostaria muito de agradecer a presença, as explicações. Juliana, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada. Parabéns pela coragem e pelo incentivo dos seus pais, né? Dos seus familiares, que também foram atores principais, né? Protagonistas aí nessa sua história. Eu gostaria de encerrar o programa em discussão de hoje com alguns dados para a sua reflexão. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2010, há cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência no país. Dessas, 31 milhões já têm idade para ingressar no mercado de trabalho. Outras 360 mil pessoas já estão empregadas pela lei de cotas. Mas ainda existem aproximadamente 400 mil vagas desocupadas. Muito obrigada pela sua audiência e até breve. Vale a pena.